Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar discutindo com vocês aí maneiras de estudar para uma prova, como estudar para uma prova, certo? E eu vou estar direcionando essa abordagem para matemática aplicada à engenharia, certo? Que no caso é com o que eu mexo, certo? É a minha área. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre esses tópicos aqui, ó, sobre aprendizado. Lembrando que tudo que eu falar aqui pode ser aplicado a qualquer área de estudo, certo? Independente do assunto, independente da área. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês, falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre esses seguintes tópicos aqui. Quem que pode aprender? Na minha concepção, qualquer pessoa normal pode aprender qualquer coisa que ela quiser, certo? Tudo vai depender, na minha opinião, da força de vontade da pessoa, certo? Cada coisa exige uma maneira específica para aprender, e essa maneira específica depende da pessoa, não depende de outros fatores. Eu acredito que muita gente erra nisso, padronizar métodos de aprendizado, não tem como. Na minha concepção, cada pessoa, o segredo é você encontrar o jeito que você aprende melhor, certo? Cada pessoa tem um jeito específico de aprender. Você vai otimizar o seu aprendizado a partir do momento que você encontra o melhor meio que você aprende, certo? Existem alguns meios gerais que a maioria das pessoas acabam tendo facilidade com certos meios, ou seja, esses meios acabam virando meios comuns. Mas se você quer otimizar o seu aprendizado, eu sugiro que você desenvolva os seus próprios métodos. Você tem que fazer uma autoanálise e observar quais os métodos te proporcionam melhores resultados e desenvolver esses métodos, certo? Segunda pergunta, por que existem pessoas que aprendem com mais facilidade? Na minha opinião, é o seguinte, quando você vê algo pela primeira vez, certo? Você não teve contato nenhum. A partir do momento que você tem contato com alguma coisa, seja ela qual for, a partir do momento que você tem contato pela primeira vez, você fica com essa informação no cérebro, certo? Mesmo que seja no inconsciente. O seu cérebro já captou aquela informação pela primeira vez, então ela passa por um processo de desenvolvimento. A próxima vez que você precisar dessa informação, ela já vai estar em um certo ponto de desenvolvimento na sua cabeça, certo? Então, eu acho que é por isso que existem pessoas que têm mais facilidade. Por que elas têm mais facilidade? Porque elas aprenderam primeiro, elas tiveram contato primeiro com determinado assunto. Eu estou tirando a parte de pessoas que já, por fatores biológicos, que já nascem com uma certa facilidade, mas isso a porcentagem mínima desses tipos de casos, certo? Então, vamos abordar pessoas comuns. Ou seja, se você quer ficar bom em alguma coisa, trate de aprender aquilo o quanto antes, certo? Porque sempre que você aprende algo, o seu cérebro começa a desenvolver aquilo, certo? Se você, seja lá qualquer coisa, se você viu pela primeira vez, você tem dificuldade. Pela segunda, você não vai ter mais dificuldade, porque você já teve contato com aquilo. Então, a barreira é essa. Se você aprende tarde, quanto mais tarde você aprender, em relação a uma pessoa que aprendeu cedo, essa pessoa vai ter o conteúdo muito mais desenvolvido na cabeça, certo? E é lógico, não tem nada de extraordinário nisso, na minha opinião. Você aprendeu mais cedo, você desenvolveu aquilo mais cedo. E, tendo em vista os fatores que, as oportunidades que você tem com experiências externas, aquilo, dependendo da experiência que você tem, ou seja, você pode desenvolver aquilo muito mais rápido ainda. Então, existem inúmeros fatores, certo? Mas, na minha opinião, existem pessoas, no geral, o grande motivo de pessoas aprenderem com mais facilidade é essa. Essas pessoas aprenderam mais cedo, elas tiveram contato com certos assuntos mais cedo, por exemplo, a matemática. Então, a pessoa parece aprender matemática com mais facilidade. Com certeza, essa pessoa
aprendeu a matemática, não no aspecto geral, mas o raciocínio matemático ela aprendeu muito cedo e isso foi desenvolvendo na cabeça dela, certo? Mesmo com outros tipos de experiência, foi desenvolvendo, certo? E como aprender, eu acabei falando aqui já. Aprender, você tem que descobrir o seu método de aprendizado, certo? Cada pessoa tem a sua característica específica de aprendizado, tem um meio próprio, o qual ela vai aprender com mais facilidade. Um dos meios comuns, o qual eu citei, que existem métodos comuns, é o exercício. Qualquer assunto que você quer aprender, você tem que exercitar. Você exercitando, você vai aprender. É inevitável. Você vai aprender. Nada vai te parar você de aprender, entendeu? A partir do momento que você exercita, você está desenvolvendo conteúdo, certo? E um outro método que particularmente eu uso e me auxilia, e é um dos métodos que, para mim, eu tenho quando eu nunca vi o assunto, né? Isso é no princípio, que é a maior dificuldade, é ter alguém para tirar dúvida pessoal. Você chega para a pessoa e pergunta, ela te responde aquilo que você precisa saber, certo? Então, quando eu estava aprendendo as coisas, principalmente coisa básica de matemática, isso me ajudou muito, ter uma pessoa para perguntar e tirar suas dúvidas, certo? A partir do momento que você aprende a criar dúvidas, você acaba acelerando mais o processo de aprendizado, porque quando você aprende a criar dúvida e tem uma pessoa para tirar essas dúvidas, você vai aprender muito, muito rápido, certo? Então, eu queria falar sobre isso, sobre o que eu penso desse tipo dessa parte aí do aprendizado. Agora a gente vai falar especificamente como estudar para a prova. Existem duas maneiras de estudar para a prova. A primeira maneira é quando você estuda com antecedência. Todo dia você estuda um pouco. Você vai, tipo, acompanhando o professor. O professor, cada dia que ele dá uma matéria, você chega em casa, faz uns exercícios, pá, e pega a matéria, vai pegando a matéria. E tem outro meio, esses dois são os mais usados, né? O outro meio é o de estudar na véspera da prova, certo? Um dia, 2 dias antes, dependendo do tanto de conteúdo e depende do conteúdo, certo? Primeiro eu vou falar desse método de estudar com antecedência. Esse método é um método, entre os dois já vou adiantar que é o mais eficiente. Porque você passa por um processo de solidificação da informação, certo? Você acaba transferindo, porque você tem mais tempo para o seu cérebro transferir o conteúdo da memória provisória para a memória permanente, certo? Então, a vantagem desse método de estudar com antecedência é que você está realmente aprendendo, vai ficar na sua memória para sempre, certo? Ainda mais quando você tem um ambiente de estudo quieto, um ambiente de estudo propício para o aprendizado, quando você faz esse tipo de estudo aqui, ou estudar com antecedência, você vai lembrar, você vai realmente aprender, você vai gravar na sua memória para sempre, você vai ter esse conteúdo para a eternidade, certo? Independente de qual conteúdo for. Esse método, ele é foda. Eu opto por ele. Mas qual a desvantagem dele? A desvantagem dele é o seguinte, aí que tá. Por que muita gente estuda pra caralho, entende o conteúdo todo da matéria, chega lá na hora da prova e toma nabo, tira média, mal média. Mas por quê? O grande motivo é esse, que como você estuda todo dia um pouco, chega na véspera da prova, você já está cansado de estudar aquela matéria. Você pensa assim, eu já estudei, eu sei tudo, já estou com tudo na cabeça. Eu não vou estudar você acaba não estudando na véspera da prova com a mesma intensidade que um que deixa para estudar na véspera da prova estuda, certo? O que acontece? Você tem muita informação, mas ela não tá fácil para você na sua mente, certo? Mas ela tá lá. Aí você desacelera o ritmo na véspera da prova, porque você já está cansado. É por isso que você acaba não pegando média alta, pega uma média razoável, entendeu? Não vai ruim, não vai mal. Toda pessoa que estuda com antecedência vai bem.
Mas em questão de nota, a nota dela não, na maioria das vezes não será tão alta quanto um cara que estuda na véspera da prova. E estudar na véspera da prova, a grande vantagem é essa, que quando você estuda na véspera da prova, dependendo do tanto de conteúdo que você vai estudar, na maioria das vezes você arrebenta na prova. Você tira nota altíssima. Porque o conteúdo está flutuando ali na memória provisória ali. Então você tem um conteúdo está em fácil acesso na sua mente, certo? Então você acaba tendo tudo ali, mas está tudo superficial na memória provisória. Então o que acontece? Acontece que no outro dia da prova, você fez a prova, daí 2 dias você não sabe mais nada, você já esqueceu tudo, certo? Então, por que o cara chega para você e fala, pô, estudei 2 dias e tirei essa nota maior do que a sua, que estudou a semana, o semestre inteiro? Aí que tá a diferença tá aí. Se você estuda na véspera da prova, você não está aprendendo, certo? Você está memorizando. Se você estuda com antecedência, você tem um tempo suficiente para o seu cérebro assimilar, entender e armazenar esse conteúdo, certo? Na memória permanente. Então, essa é a grande diferença entre esses dois métodos. Se você quer tirar nota alta, você vai pelo estudar na véspera da prova, certo? Se você quer tirar nota razoável, mas aprender para sempre o conteúdo, você vai pelo primeiro, estuda com antecedência e não preocupa com o tanto de nota que você vai tirar, certo? Mas, e falando aí no geral aí, por isso que às vezes você ouve aí, o cara fez lá o cálculo lá, no outro semestre chega para você, pô, não sei como é que deriva, não, como é que integra? Aí você olha pro cara assim, como assim? Isso aí você estudou o semestre passado, pô, não sabe como é que faz isso? É por causa disso, o cara estudou na véspera da prova, entendeu? Esses caras que estudam, essas pessoas que estudam na véspera da prova, vai estar estudando a vida inteira, estudando com mais intensidade, porque toda vez que ela precisar de um conteúdo, ela vai ter que estudar dobrado, vai ter que estudar dobrado para poder relembrar, reaprender o que ela precisa. Então é isso aí. Eu queria explicar isso, porque que pessoas que estudam menos, tipo, na véspera da prova, tiram mais nota do que quem estuda com antecedência. Tá aí o motivo. E tem as vantagens e desvantagens. Na minha opinião, estudar com antecedência é uma maneira mais efetiva de estudar. É uma maneira melhor de estudar. Isso aí, obrigado aí, pessoal.